e sejam bem-vindos a mais um MesaCast direto da CCXP, patrocinado pela Upland. E aqui eu tenho dois convidados maravilhosos, que é o PH, crítico de cinema desde 2005, especialista em séries e filmes, escolhido para o YouTube Vozes Negras 2022, indicado ao melhor canal no CCXP Awards, eu tava lá e eu vi, direto de Fortaleza, Ceará. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço pelo convite, muito legal, vamos falar do que eu amo, Star Wars. Bora falar de Star Wars. E também temos o Mandaloriano, nascido e criado em São Paulo, criador e apresentador do canal do Mando, e amante de Star Wars desde os 6 anos, colecionador, e é o Mandaloriano do Brasil. Isso aí, né? This is the way, tô aqui com o capacete, tudo bonitinho, viu, Armeira? Tá tudo certinho. Muito obrigado por vir, Mando. Hoje nós vamos bater um papo chamado Star Wars para a nova geração. Então eu vou lançar algumas perguntas para eles e a gente vai bater um papo super saudável sobre Star Wars. E para começar, PH, como Star Wars entrou na sua vida? E qual foi a importância dele? Ele mudou alguma coisa na sua vida, algum jeito de pensar, alguma filosofia você traz para você? Assim, não só Star Wars, é que eu tenho que generalizar, acho que o cinema como um todo. Eu amo Star Wars para além do cinema, mas eu também amo o cinema para além de Star Wars. Então, tem essas duas relações na minha vida. Star Wars para mim tá... Eu até falei uma vez num vídeo, tem um tempinho, Star Wars tá... Acho que é a única coisa que existe na minha vida que eu lembro desde sempre, assim. Sim. Acho que da minha primeira lembrança eu lembro de que existe Star Wars. Star Wars estava de alguma maneira presente, entendeu? Então eu não tenho um marco a primeira vez que eu não lembro a primeira vez que eu assisti, o que foi, como foi. Acho que a lembrança mais longínqua que eu tenho era das péssimas traduções dos nomes R2-D2 e C3PO, que eu lembro de assistir na Globo, que era o Tripiô, eu chamava de Tripion, e era o R2-D2, que era o R2, eu chamava de Arthur, entendeu? E pra mim era o inverso. O Arthur era o que era humanoide e o Tripion, por causa de 3 pés, era o R2, entendeu? Na época do Guerra das Estrelas. Guerra das Estrelas, exatamente. E é engraçado você falar isso, porque até o próprio Diego Luna falou, né, que ele achava, quando era criança, que o nome do R2-D2 era Arthurito, porque era Artudito. Artudito. Então, todo mundo deve ter... Tinha até um brinquedo, eu lembro desse brinquedo, que era um R2-D2 marrom, assim, que vendia, devia ser uma falsificação, alguma coisa, só que fez muito sucesso no Brasil. Então, acho que, pensando em resgate, acho que a coisa mais antiga que eu tenho na minha cabeça é essa bizarrice, digamos assim, dos nomes. Um acontecimento marcante, assim, mas em questão de Star Wars sempre esteve presente, é uma coisa natural. Cara, sempre. Eu acho que não tem como, esse é o papo aqui, né? Não tem como falar de Star Wars sem falar sobre essa transação geracional, sabe? Sim. De uma geração para outra, porque todas as gerações que eu passei, todas as fases de vida que eu passei, Star Wars esteve presente de alguma maneira. Sim. E nessa, hoje, específica, a gente está falando de um cara que tem 37 anos, eu estou falando de Andor. Sim. E para mim, assim, é uma elevação mental de tudo que eu estudei na minha vida, sabe? De vários assuntos, de meios de produção, de Sim. totalitarismo, que o PH de 10 anos, obviamente, não ia se conectar. Sim. Entendeu? Então, tem um Star Wars perfeito para cada geração da minha vida. Exatamente. Eu acho isso importante, porque Star Wars é isso, né? Ele vai agradar a gerações diferentes e ele é feito para pessoas diferentes. Sim. Então cada uma vai se apegar ao que ela mais gosta. E você, Mando, como Star Wars entrou na sua vida e qual a importância dele até hoje? Cara, assim, eu tenho muito claro quando foi exatamente a primeira vez que eu vi Star Wars, porque foi mais ou menos ali quando eu tinha uns 6 anos. Eu sou de 93, então o primeiro filme que saiu no cinema para minha geração foi Ameaça Fantasma em 99. E meu pai foi o cara que me apresentou, ele gosta muito de Star Wars, beijo pai. E ele me mostrou a trilogia clássica em VHS. E, então, antes de eu ir pro cinema assistir... Era um VHS bonito, tá? Verde, tem o dourado e o verde. E aí ele me mostrou a trilogia clássica e, pô, eu tive pesadelo com o Darth Vader, morria de medo dele. E meu pai me mostrou
tomou bronca da minha mãe. E aí nisso eu já tive muito essa parte da trilogia clássica ali, que né, o episódio 4 é a jornada do herói clássico e tal. Então, depois quando eu fui ver Star Wars no cinema, a trilogia prequel, foi outra experiência, né? Porque já era uma outra roupagem, era outra proposta, só que dessa vez eu estava indo no cinema, então eu vi adultos se fantasiando, indo com sabre de luz, que é uma coisa tão gostosa que eu acho que poucas franquias no cinema têm essa experiência de você ir no cinema tão marcante quanto Star Wars, né? Você poder se vestir, usar um sabre de luz ali, então é como se fosse um ritual. Então desde sempre eu acompanho, sempre na sala mais lotada, com o pessoal mais fantasiado, que é uma delícia assistir. Sim, eu acredito que nós, como os mileniais que pegamos as prequels e mais ou menos as sequels, a gente acabou entendendo essa coisa do que essas trilogias, elas fazem a diferença para cada geração. Cada trilogia, ela tem uma especificidade. E eu acredito que Andor veio para trazer isso que faltava em Star Wars, esse aprofundamento político. Como o PH falou, é como se fosse uma maturidade da própria franquia, né? A franquia tem 45 anos, um pouquinho mais, mas agora a gente está vendo eles indo mais para sei lá, uma série de gênero, assim, né? A gente vai ver agora The Acolyte, que vai ser um thriller, a gente teve Endor, um negócio de espionagem, então é uma maturidade da própria franquia também. Exatamente. Só em cima disso que eu acho que é legal, muita gente pensa que Star Wars é Skywalker, né? São os Jedi e tudo, mas Star Wars essencialmente é um universo. Sim. Quando a gente está falando de Guerra nas Estrelas, isso é o nome mais genérico que existe no mundo, entendeu? É uma guerra nas estrelas. Que estrelas? As estrelas. Todas. Entendeu? Exatamente. Então não é necessariamente sobre Skywalker, etc. É sobre a galáxia. Exato. E aí estão todas essas histórias, das mais... que se apegam a um público mais infantil. Sim. Até aquela que se apega a um público adulto e muito exigente, né? Com propósitos de vida, etc. E exatamente, já a gente vai falar sobre essa coisa de público antigo e novo, Sim. os conflitos que a gente tem que enfrentar em Star Wars. Mas a pergunta, Mando, vai para você agora. Com todos os altos e baixos da franquia nos últimos anos, você acredita que ela continua relevante para a cultura pop? E por quê? Olha, eu acho que sim. Eu acho que a cultura pop não existe sem Star Wars e vice-versa. Todo mundo que é nerd conhece Star Wars. Todo mundo que já foi ao cinema sabe quem é o Darth Vader. Então, ela é como se fosse a mitologia da nossa sociedade moderna, assim, né? Os caras tinham, né, os gregos antigos tinham a mitologia do Hércules e tal. Também tem Star Wars. Eu acho que é um negócio aí que vai passar, já teve o teste do tempo, são 45 anos e continua relevante. Aqui no Brasil eu sinto, em relação aos Estados Unidos um pouco mais lá de fora, que ela é um pouco mais nichado, mas mesmo assim ainda é muito popular e ainda está encravado no DNA de muita gente, como a gente. Isso é muito legal. Star Wars para sempre. E aí, PH, com todos os altos e baixos da franquia, você acredita que ela é relevante para a cultura pop? Eu acho que ela é relevante, sobretudo, por conta dos altos e baixos. Por exemplo, vamos pegar franquias que só tiveram altos. Vamos pegar da mesma empresa, uma Marvel da vida, né? A Marvel, ela tá aqui, tá começando a baixar um pouquinho. Ela ainda não foi testada. De verdade. Estou dizendo no cinema. Estou dizendo no cinema. A Marvel Studios. Sim. Ela não foi testada. Star Wars, ele foi testado à torta e à direita. Eles mudam a fórmula, né? Eles tentam colocar uma coisinha diferente. O criador, George Lucas, já tentou fazer coisas que os fãs mesmo não gostaram. Ele já foi testado na mão de criadores independentes e desprendidos daquilo. Star Wars já foi testado dentro de uma grande empresa. Star Wars agora está sendo testado de uma maneira um pouco diferente, pegando grandes roteiristas como Tony Gilroy de Andor e dando isso na mão deles. Sim. Daqui a pouco o Taika Waititi, daqui a pouco, né, voltando Jon Favreau e etc. Então, acho que de todas as grandes franquias, para não ficar citando muitos nomes, mas tem franquia que eles estão até hoje tentando manter, criar algo novo e ela fica girando em torno de si. Só um exemplo rápido, Jurassic Park, sabe? O primeiro é excelente, mas os outros ficam, vão, voltam. Star Wars não, sempre tem um que passa a arrebentação. E com grandes distâncias entre as trilogias também, né? Grande distância. Sempre mantendo. E diferentes visões de mundo e diferentes visões mercadológicas. Isso. A gente está falando de cinema, depois do cinema
desculpa, de uma franquia expandida, falando dos livros e quadrinhos que agora são Legends. Sim. Depois a gente passa o cinema das grandes corporações, dos grandes estúdios, falando de Disney. E aí a gente vem agora para streaming. Star Wars sempre esteve lá. Cara, se isso não é superar altos e baixos, eu não conheço outra franquia que foi tão colocada à prova, que foi tão testada, que foi tão massacrada por fãs e criadores, e continuamos ativos. O Mando tem um canal, poxa, que é Star Wars de ponta a ponta. Sim. Entendeu? E eu acredito que nunca falta pauta. Nunca falta pauta. É um universo tão rico. As pessoas geralmente me perguntam, cara, você não falta assunto, não falta assunto, porque sempre tem coisa nova, sempre tem série nova pra gente falar. A gente pode se esmiuçar, porque o world building, né, a criação do universo Star Wars é muito rico. Então você pode fazer vídeos sobre naves, espécies, culturas, religiões. Star Wars é um universo. Inclusive, para você que está assistindo, o Mando ele tem vários vídeos sobre espécies, e eu sou muito fã de espécies em Star Wars. Eu adoro um alien, e o Mando, ele mostra não tudo. diga! Eu gosto de aliens, gente, não sei se vocês perceberam. E o Mando, no canal dele, tem vários vídeos sobre aliens, sobre o planeta natal. Então, se você quer entender sobre Togru, Twi'lek, tudo, o Mando é a pessoa especial para falar disso. E agora a gente vai falar sobre o seguinte, PH, diferença e importância do novo e o velho público de Star Wars. Ai, que pergunta difícil, porque assim, eu acho que eu não posso generalizar. Quando a gente generaliza, a gente emburrece o papo. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que generalizar também por conta de como eu vejo as pessoas receberem o meu conteúdo. Então eu estou falando exclusivamente, eu não estou falando de todos os fãs, de todos os aspectos, não é isso, tá? Eu estou falando de como eu vejo as pessoas recebendo alguns conteúdos que eu faço. Existem dois caminhos que as pessoas tomam. Um é o do conservadorismo absurdo, não mexa no meio de Star Wars. E o outro é do, uau, não temos sequer uma menção a um Jedi, que revigorante, tá? Eu acho que essas duas pessoas, beleza, elas estão indo para cantos muito opostos, mas ambas têm algo muito em comum que parece que elas esquecem, sabe? Que é Star Wars, assim. Então, eu penso que essas pessoas elas têm que começar a convergir o papo, começar a convergir as ideias, começar, sei lá, a não refletir sobre o gostar ou não gostar, mas sobre o Star Wars hoje. Sim. Tá entendendo? E aí eu chego na tua resposta. E aí eu chego na tua pergunta, né? Da resposta da tua pergunta, que é o seguinte. Quando a gente para de tentar localizar Star Wars, é um espectro de qualidade. Não estou dizendo que não tem. Tem, mas não são os fãs que tem que fazer isso. Acho que tem que fazer isso são os críticos de cinema, são os produtores de conteúdos generalistas e tudo. Deixa eles gerarem os valores de Star Wars a partir do âmbito geral da cultura pop. Fãs, nós fãs, precisamos gerar o valor qualitativo do Star Wars hoje. Sim. Em vez de ficar bom ou ruim, em vez de ficar excelente, péssimo, não, nós temos que é isso daqui hoje. Por quê? Cada criação de Star Wars é atômica. O que é que eu quero dizer com atômico? É como se você estivesse entrando uma escala a mais no átomo. E a gente precisa pegar esse elemento e dizer, ok, Andor, ele fala sobre isso por conta disso, disso, disso. É esse Star Wars. Vamos citar um exemplo, Mandalorian, ele é uma aventura, faroeste e tal. Por quê? Porque Star Wars talvez precisasse se reconectar com a sua essência. Sim. Entendeu? Andor não está se conectando com essência nenhuma. Andor está propondo coisas novas. Ele está mostrando um lado conceitos novo. novos a partir de conceitos antigos. Mandalorian são conceitos antigos a partir de conceitos novos. Sim. É a inversão. É voltando lá para a origem do negócio. Né? Exatamente. E eu acho que o papel do fã deveria estar aqui, cara. Em discutir o Mandalorian hoje, discutir o Andor hoje, até Boba Fett, Kenobi, que seja hoje. Porque se fica no papo qualitativo, vai pegar dois fãs de Star Wars e vai fazer isso aqui. Vão para caminhos diferentes. E a franquia
Eu acredito também que há uma comparação muito injusta de séries, sendo que as séries têm propostas diferentes. Total. Uma tá te apresentando a história, por exemplo, de Obi-Wan Kenobi, que já é um cara que já tem uma história, já tem uma fanbase, e ele quer mostrar o que aconteceu com Obi-Wan Kenobi. Outra é Endor, é uma coisa totalmente nova que ele tá mostrando por trás dos bastidores, tipo assim, tipo isso. Tem só outra questão, que eu acho que também é muito importante a gente perceber. A gente não precisa ter pressa, sabe? Exato. Eu percebo que tem muita gente com pressa de definir a coisa. Total. E aí eu vou remeter a algo que nós vivemos, eu não sei a sua história, porque você não está sendo entrevistada, mas talvez você possa até trazer, mas já que você falou das prequels, né, do 1, 2, 3, cara, eu vivi um momento em que o episódio 1, 2, 3 eram achicalhados, assim. Sim. E hoje eles são adorados. Sim. Tem uma vertente enorme de fãs que adora. É que aí entra a questão geracional, né? Porque os fãs hoje que conseguem apreciar e mostrar o que eles gostaram nas prequels, é a gente que era criança na época, a gente não tinha Twitter, não tinha Facebook, então a nossa voz não era ouvida. Quem era o pessoal que, na maioria críticos, já tinham visto, né, a trilogia clássica, e aí não gostaram, e aí agora eu acho que as sequels, elas vão ter muito mais desse público, porque ele já tem a voz, né? Então, é uma coisa, a geração agora que tem 12, 13 anos e viu as sequels, eles amam. Minha sobrinha, ela ama a Rey, ela ama o Paul, eles são o Han Solo dela, a Leia deles. Sim. Então é legal isso, ela tem os deles, e agora a gente pode ver junto e trocar e falar, isso aqui é o Han Solo, é legal por isso. E aí você junta as gerações, né? A gente tem que focar também um pouco em curtir junto. Sim. Eu posso estar sendo drástico e até fanzoca demais, mas de verdade, eu acho que as séries e os filmes em Star Wars são meros detalhes. Hoje, são meros detalhes. Mais uma vez, é sobre o universo, é sobre você estar fantasiado desse jeito, é sobre você estar é o que com a esse gente, capacete, tá ligado? O próprio Jon Favreau, ele falou agora no painel. Ele era um lanterninha no cinema quando ele era novo. E ele falou que ele viu o Império Contra-Ataca enquanto ele estava trabalhando e que aquilo transformou ele. Esses personagens significam tanto para ele. Ele falou quanto significava para o Dave Filoni que estava do lado dele. E aí ele falou, e quanto significam para vocês. E é isso, velho. Star Wars, ele é mais do que... Ele é um conforto. Às vezes você teve um dia ruim, você vai lá, se assiste, você já sabe todas as falas do filme. Rebels me salvou de tantas bags, cara. Sim, também. É uma parada infantil, teoricamente. E vai escalando. Nossa, Rebels é fantástico, fantástico. Você tem mais alguma coisa para completar? Porque você respondeu a pergunta, basicamente, do novo e do velho público em Star Wars. Você tem alguma coisa que você quer ressaltar? Eu só queria dizer que o PH falou que as pessoas têm pressa, e tem mesmo. Ao invés deles esperarem a semana para ver a série inteira, tipo, sei lá, Endor, eles no terceiro capítulo já falam, não quero, não vou terminar. E aí eles se privam de um negócio que vai evoluir, sabe? O Obi-Wan Kenobi, no primeiro episódio, falam, ele tá nerfado, ele tá velho, não sei o quê. Ele tem todo um arco, uma criação pra chegar do ponto A ao ponto B. Então vamos ter um pouquinho mais de paciência e degustar, velho, desfrutar das séries de tudo. Essa é a palavra, hein? Degustar. Degustar. Eu acho que essa é a palavra. Porque até para uma comida ser ruim, ela precisa ser degustada para a gente entender todas as nuances. E eu ia até te perguntar, pegar, não sou entrevistador, mas só ia perguntar. Bora. Na criação de conteúdo, eu senti muito isso, por exemplo, no Kenobi. Eu assisti e cobri a série quando saía ali, fazia o vídeo, e eu não consegui degustar ela. Como agora eu degustei Endor, que eu não cobri no canal semanalmente, então eu parava ali, sentava e assistia, sabe, como um bom vinho ali para curtir. E a do Kenobi, ela chegou a ser um pouco obrigação, porque era um horário, era um cronograma e tal. Como que é isso pra você? Você passou por isso também? Cara, pra mim eu acho que é difícil, porque assim, eu não lembro, eu tô há muito tempo produzindo conteúdo. Eu tô produzindo conteúdo desde 2005. No YouTube é desde 2016, mas minha primeira crítica eu escrevi em 2005. A primeira vez que eu entrevistei pessoas trabalhando foi na estreia de Star Wars 3. Eu fui na sessão de meia-noite entrevistar pessoas vestidas de Stormtrooper, que era um acontecimento lá em Fortaleza. Uma das primeiras sessões de meia-noite que teve lá em Fortaleza.
Por que eu tô te dizendo isso? Porque eu não tenho como julgar uma vida sem produzir conteúdo, porque eu não me lembro, assim. Já é que nem Star Wars, já sempre teve ali. Né? Já é natural. Da minha vida, dos 20 anos pra cá, assim, eu já tô fazendo isso há 16, 17 anos, sabe? É muito tempo. Então, pra mim, o Degustar passa por escrever um bom texto sobre aquilo ali. Sim. E Andor me propiciou eu tirar coisas, assim, da minha mente, do meu intelecto, que outras séries, eu não tô falando de Star Wars, outras séries não tirava. Eu acho que Andor é muito caro pra mim. É uma série muito cara, no bom sentido. Vale muito, sabe? Me fez ir em sociólogos, me fez ir em filósofos, me fez ir em Bicho Ram, me fez ir em Richard Sennett, me fez ir, sei lá, em Maquiavel, me fez ir em Marx, Engels, sabe? Enfim. Eu, como historiadora, eu parei e falei... Somos dois. Gente, é o caminho que, assim... Eu comecei a assistir Star Trek e falei assim, Star Wars nunca vai chegar nisso aqui. Porque se você pegar Star Trek, tem muita mídia. Eles falam de absolutamente tudo. E assim, é muito rico, politicamente falando, religiosamente. Tudo que vocês imaginarem, eles conseguem abordar. E Star Wars, ele tava naquela fissura de Skywalker. Qualquer coisa que a gente tinha era Skywalker. Eu acho que esses lançamentos novos, casados com os lançamentos antigos, eles estão preenchendo lacunas que a gente está vendo. Eu acho isso importante para poder fazer essa união entre o velho e o antigo. Até porque a gente precisa terminar a série para poder fazer uma crítica completa e não ficar tacando pau só porque você assistiu um episódio, porque é isso, uma série é feita de episódios e uma temporada, aí sim você consegue tirar a ideia da série, sabe? Eu não pensei que Star Wars ia sofrer tanto com essa sociedade fugaz, assim, que a gente vive de redes sociais e tudo, sabe? Eu pensei que ela ia se beneficiar mais. Só que eu acho que as pessoas estão aprendendo a se reconectar com Star Wars. Exato. E acho que é isso que está acontecendo nesse momento específico. A Disney sabe disso. Se a gente sabe, gente, poxa, eles sabem. A gente não sabe mais do que o Jon Favreau, do que o Dave Filoni. Eles são pagos para isso, eles estão lá o dia todo, sabe? Eu acho legal que a Disney, agora a gente está vendo claramente um esforço. Eu digo um esforço assim, claro que tudo envolve dinheiro, tudo envolve investimento e é sempre um risco, mas poder ver eles inserindo pessoas pretas ali para poder atuar, amarelas e afins, colocando à frente, eu acho que eles estão fazendo um caminho, um passo de formiguinha. A gente tá vendo, a gente não viu ainda um protagonismo grande, mas só de ver a Riva em Obi-Wan Kenobi já me deu um sentimento que eu não tinha há anos. Sim, porque quando eu vi a Jana da Ciclos no trailer, eu falei, uma mulher preta de cabelo cacheado, super... E aí o que aconteceu no filme? E a minha felicidade de ver o fim, cara. O fim. Sabe, a minha felicidade de ver o fim, agora eu posso fazer um cosplay sem ter que me maquiar inteiro, tá ligado? Sim. Tipo, não me entra na cabeça a situação de que, assim, era um universo que tinha um bicho verde, um laranja, sei lá, não pode ter o preto, não pode ter o amarelo. Exatamente, é só o Samuel Jackson, assim. Então. Ele e o Lando e pronto. Mas enfim, é outro lado. E assim, o Lando, ele sempre foi uma referência pra mim. Mas quando eu vi a Jana, foi tipo o ápice, que eu falei, nossa, é uma mulher preta. E que tipo, eu me olhei e me vi. Sim. Só que aí eu acabei me frustrando com tudo isso. Amiga, tem uma cena, desculpa te interromper. A cena do episódio 7, a cena que eu me emociono sempre, que é o Finn andando no deserto e retirando a roupa branca dele e por debaixo a roupa preta e ele assumindo uma identidade e não um número. Exatamente. Eles começaram com uma proposta muito boa que acabou se perdendo, que a gente Mas viu. Tem essência, tem coisa boa lá, cara. Sim. Eu acho que se eles tivessem trabalhado mais, poderia ter desenvolvido melhor e não ter o fim que teve, assim, o fim do fim. O fim com M. Mas a gente espera que aí no futuro eles consigam trabalhar, às vezes uma animação consiga...
Vamos ter calma. Paciência. E agora, finalizando, eu quero dizer muito obrigada aos convidados aqui do MesaCast, direto da CCXP. Sigam nas redes sociais, @perifacom. Sigam o PH, diga suas redes, PH. @PH Santos em todas as redes. Super simples. E você, Mando? Meu arroba é @omandaloriano no Instagram e o resto é canal do Mando, você me acha em qualquer lugar. E eu sou a Pati.maionese. Muito obrigada por nos ouvir e até a próxima.